Então, vou começar aqui a gravação, a gente vai ver esse começo então, a gente vai começar a ver reações orgânicas. Mas por que eu coloquei essa primeira etapa, coloquei teorias ácido-base? Simplesmente porque o que eu mostrei na aula de teorias ácido-base foram reações químicas. Né? Quem estava aqui sabe que a gente teve esse conceito do que quais são as teorias, mas a gente viu bastante algumas reações químicas que acontecem. A primeira teoria é a teoria de Arrhenius, vocês provavelmente já viram, é a mais conhecida. Não por esse nome, a gente conhece como teoria de ácido-base só, mas a gente tem que diferenciar elas agora. E é a teoria que a gente usa na química inorgânica, é muito usada na química inorgânica, para ácido mais base e sal mais água. Acho que tem um errinho aqui. Bases dissociam. A gente vai ver a diferença entre ionização e dissociação um pouquinho mais para frente, porque causa uma confusão e são conceitos diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Então, o HCl, ácido clorídrico, na presença de água, vai virar H+, e Cl menos. Outra coisinha, se minha voz começar a falar, me avisem pelo chat, porque hoje a internet também é instável. Aí eu conecto pelo 4G do celular. Enfim, os ácidos vão se ionizar, e vão, né, HCl virando H+, e Cl menos na presença de água, e as bases vão se dissociar. NaOH na presença de água vira Na+, e OH-. Não é Cl- aqui, eu confundi, é OH- aquoso. Então, dá para distinguir muito bem esses dois compostos, ácidos e bases. Certo? Vamos lá. Mas o que é interessante para a gente é justamente a reação, conhecida como reação ácido-base ou reação de neutralização. Para a teoria de Arrhenius, é muito simples. A gente pega um ácido e uma base e tem como resultado sal e água. Essa aqui é a reação mais famosa, HCl-NaOH, dá NaCl e H2O. Sal de cozinha é mais água, né? A reação mais tranquila. Pegam duas coisas que são perigosas. Ácido clorídrico é muito ácido, ele tem um grau de dissociação muito alto, ele causa danos, né? Se a gente manusear ele errado. E NaOH, a mesma coisa, também consegue causar danos, é muito perigoso. Mas se a gente coloca numa solução, vira NaCl e H2O. Uma coisa, não peguem os dois, misturem e bebem o copo, tipo, não, só água com sal, por que não? Vão, obviamente, ter vestígios de HCl e NaOH, então não façam isso. Não bebam essa água com sal aqui. Aqui eu coloquei outros exemplos de ácidos e bases que tem mais de um íon. Então aqui, por exemplo, é H2SO4, ácido sulfúrico com hidróxido de bário. E vai dar o sulfato de bário e duas águas. Aqui é para mostrar que não acontece só com monopróticos, ácidos monopróticos, nome. Acontece com dipróticos, tripróticos. Uma coisa que não sei se vocês sabem, prótico, né, vem de próton, e quer dizer justamente hidrogênio. Ácidos monopróticos liberam só um hidrogênio, como HCl. Dipróticos, 2, e tripróticos, polipróticos, liberam mais hidrogênios. Ok? É só uma nomenclatura que geralmente a gente não entende. Eu não entendia muito bem o que quer dizer próton. Próton é justamente só um núcleo, sem os elétrons. E o que é o H+, que os ácidos liberam? H+, é um hidrogênio sem um elétron. Então, justamente é só um núcleo. Lá a gente chama ele de próton. Então, H+, a gente chama de próton. Isso na química inorgânica. A gente não está muito interessado na química inorgânica. Isso o Pita, o Ian deve ter falado bastante com vocês. Nosso interesse é na química orgânica. Na química orgânica, a gente viu uma reação, a gente viu uma função orgânica que essa reação de ácido-base, ela funciona. Que a gente pega um ácido carboxílico, a gente vê dois carbonos, função C-OH, temos aqui então o famoso ácido, o ácido acético, nosso querido ácido acético ou ácido etanóico. Mas NaOH é uma base que a gente usa bastante em laboratórios, a gente usa bastante em reações, é o hidróxido de sódio, e conseguimos, por consequência, aqui o acetato de sódio mais água. A nomenclatura desse composto é muito parecida com dos ésteres, né? A gente pega acetato aqui, ou etanoato, e pega o nome do metal, acetato de sódio ou etanoato de sódio. E a reação é muito simples, como a gente pode ver. Acho que eu tenho até aqui, esse hidrogênio vai se liberar, né? Ele vai sair, justamente por ter esse caráter ácido, vai se ligar ao H- e o Na vai entrar no lugar dele, ok? Isso é conhecido como um hidrogênio ácido. O hidrogênio consegue sair com facilidade. O ácido carboxílico não é a única função orgânica que faz isso, mas que faz isso com mais facilidade. Outras funções, como por exemplo, fenóis, álcoois também conseguem tirar esse hidrogênio e se comportar como ácido às vezes. Okay? É mais difícil, mas também se comporta. Essa que eu vou falar da diferença. A diferença para dissociação,
dissociação justamente separar. Então, quando a gente tem formação de íons, as bases são compostos iônicos. Então, para eu formar íon com compostos iônicos, basta eu separar as cargas. Então, acontece uma dissociação. Já os ácidos, eles não têm cargas dentro dele. E são compostos covalentes. Então, para a gente criar essa carga, para a gente fazer íons, a gente tem que justamente ionizar. A gente tem que criar essas cargas, não é só separar, a gente tem que ionizar, criar as cargas. Essa é a diferença entre dissociação e ionização. Ok? Então, usar esses termos corretamente é muito favorável. A teoria mais importante para essa aula, justamente, a outras já sabiam, né, alguma coisa, essa aqui é a que vem de novo nessa aula, é a teoria de Bronsted-Lowry. A teoria, ela fala que, a última teoria falava que ácido libera H+, base libera H-, essa fala que não. O que é responsável pelo caráter ácido básico é o próton, é o hidrogênio mais, né, o H+. Então falam que ácidos doam prótons, né? Então sai H+ do ácido, que a gente está acostumado, e as bases vão receber esse H+. É um pouquinho diferente da teoria de Arrhenius, mas a teoria engloba a de Arrhenius. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo muito comum da química orgânica, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Por isso que eu abri essa aula em PowerPoint, para a gente ver os slides certinhos, para não fazer confusão. A gente tem a água e a gente tem a amônia, ok? A amônia, se vocês se lembrarem, ela tem 5 elétrons na camada de valência. Tem um ligado a cada hidrogênio, fazendo ligação covalente, certo? Então sobram 2. Esse parzinho de elétrons que eu representei aqui em cima do N. O que vai acontecer? Um hidrogênio, ele vai se dissociar, ele vai se ionizar, ele vai sair da molécula de água, certo? Por quê? Por causa da diferença de eletronegatividade. O oxigênio é muito mais eletronegativo, vai puxar os elétrons da ligação com o hidrogênio para próximo dele, e o hidrogênio vai ficar mais soltinho. O hidrogênio na água tem ele solta muito fácil. A água também, ela cria prótons muito facilmente, né? Então esse hidrogênio consegue se soltar, ele vai procurar alguns elétrons para se ligar. Justamente esse parzinho de elétrons sobrante aqui na amônia vai sobre esse papel de o hidrogênio se ligar a ele, ok? Então a água doou um hidrogênio e a amônia recebeu esse hidrogênio. Ou seja, o que doou é ácido e o que recebeu é base pela teoria de Bronsted, ok? Vocês têm alguma perguntinha aqui? Acha que não? Mas aí, e do outro lado, aqui a gente vê um pouquinho estranho, a formação de íons. O que pode acontecer? A reação pode tanto ir quanto voltar. Vocês viram em equilíbrios químicos, que reações funcionam em equilíbrios. O que acontece do outro lado? O OH vai ter um parzinho de elétrons, o hidrogênio do nitrogênio pode soltar um pouquinho, né? Ele é um íon, então ele pode soltar um pouquinho e se ligar a esse parzinho de elétrons, voltando ao estado inicial. Ou seja, agora mudou. Agora o NH4, o íon amônio, vai doar o hidrogênio para o íon hidróxido. Ou seja, temos um ácido e uma base diferentes. Aí que vem um pouquinho de dificuldade às vezes. A gente chama, né, depende de como a gente escreve a reação. A gente coloca essa reação de cá para cá. Então, esse aqui é a base e esse é o ácido. E na reação de volta vai ter um ácido conjugado e uma base conjugada. Essa é uma das conclusões da teoria de Bronsted-Lowry. De um lado vai ter ácido-base e outro ácido conjugado e base conjugada. Ok? A coisa mais importante desse exemplo é a amônia, né? Ou a amina. Porque ela é conhecida mundialmente como a base orgânica. Ela vai funcionar em muitas reações como base. Então, se vocês verem uma amônia, assim, geralmente em reações orgânicas, já pensem em reações de ácido-base para com ela, ok? E a gente vai ver aqui por quê, é o que eu expliquei, tem 3 ligações com hidrogênio, sobra 2 parzinhos de elétrons que podem ser capturados pelo esse hidrogênio que chega. Continuando, alguns exemplos eu coloquei aqui, só para mostrar que é muito volátil esse conceito de ácido-base, porque na última reação a água era base. Aqui, se eu reagir ela com ácido, ela vira... Desculpa, na última reação a água era um ácido, e aqui se comporta como base. Né? A gente pode ver que esse caráter da água que pode ser um pouquinho estranho. A água é muito estranha em reações de teoria Bronsted-Lowry. Aqui, por exemplo, a água se comporta como ácido e a água se comporta como base. Né? A reação essa aqui de autoionização da água. É uma reação famosa. Porque a água, ela não é só H2O. No copo d'água não tem só H2O. Vai ter H2O em equilíbrio com OH- e H3O+, que é conhecido como íon hidrônio. Então tem sempre esse equilíbrio, que é justamente, não sei se vocês viram, o Kw da água, a constante de ionização da água. É o Kw, que é 10 a menos 7, né? A gente
tem essa parte aí de equilíbrios. Agora eu posso falar, nessa aula não podia no curso, mas a revisão vocês já viram isso comigo com certeza. A última teoria dessa aula de teorias das bases é de Lewis. Ela, no ensino médio, não cobra muito reações com elas, eu vou falar rapidinho delas. Elas, em vez de falar do próton, fala que a transferência de pares eletrônicos que é a parte importante do caráter ácido-base. Os ácidos vão receber os pares eletrônicos e as bases vão doar os pares eletrônicos. De novo, ela engloba a teoria anterior de Brown-Lowry. Por quê? Porque, vocês podem ler aqui, mas o ácido doar uma carga positiva é a mesma coisa do que ele receber uma carga negativa. Então, doar um próton é parecido com receber elétrons, ok? A gente pode fazer esse paralelo para entender como que essa teoria engloba outra. Não é muito importante saber disso, só para explicar para alguns curiosos. Em algumas explicações, essa, por exemplo, do bório e do alumínio, que eles não seguem a regra do octeto, então eles ficam estáveis com 6 elétrons, então ele tem um orbital faltante, né, tem um par eletrônico faltante num subnível incompleto. Então ele pode receber mais elétrons, mesmo já estando estável. E isso que permite que a teoria de Lewis englobe a outra. Ok? Aqui é um exemplo. O boro tem um par eletrônico faltante e o nitrogênio tem um sobrante, né? Tem o que sobra. Então, o que pode acontecer? Eles podem se juntar por meio dessa ligação considerada como dativa. É mais bonito falar coordenada. Mas, basicamente, é essas reações que a teoria de Lewis ela engloba, né? Ela coloca a mais na teoria de Brown-Lowry. Mas o mais importante dessa aula é entender a teoria de Brown-Lowry. Por exemplo, se eu fizesse a reação de um NH3 com um ácido carboxílico, o que aconteceria? Né? Aconteceria a doação do hidrogênio do ácido carboxílico para o NH3, entenderam? Esse é o tipo de reação que eu quero que vocês entendam. Explico sim. Base sempre ganha prótons e ácido sempre doa prótons. Na teoria de Bronsted, sim, Leandro. Eu vou explicar um pouquinho NaOH mais HCl pela teoria de Bronsted. Explico sim. O que acontece aqui? Quando eu tenho NaOH mais HCl, a gente vai ter justamente o que o Bronsted, né, fala. O HCl ele vai doar esse hidrogênio, ele vai doar em forma de H+, né, e a base vai receber esse hidrogênio. Passa um pouquinho aqui, a gente vai só saber um pouquinho de... É uma boa pergunta isso aí. Então, o HCl vai doar, então vai ficar Cl- mais um H+, que a base vai receber. NaOH, certo? Essa base tem um parzinho de elétrons aqui no oxigênio, que vai receber este hidrogênio, ok? Isso não precisa saber, só para vocês entenderem como que engloba, né? Uma boa pergunta para saber como que Brown-Lowry engloba a Arrhenius. Então vai ficar Cl- mais Na, aí vai ter Na, aí vai ter H, ó, H, isso aqui é bem complicadinho, tá, galera? Isso aqui tudo mais, ok? E o que vai acontecer por meio de mecanismos? Isso aqui é muito estável, isso aqui é água. Então isso aqui vai roubar um elétron daqui e vai embora como água, né? Ele vai embora. E este Na fica como Na+, mesmo. Então fica Cl- mais Na+, mais a água que foi embora. Eu sou muito ruim com desenhos, pessoal que não conhece. E isso daqui, né, em solução, a gente representa como NaCl. Porque em solução, né, em água, a gente sabe que isso aqui não existe, existe só os íons associados, que é isso daqui. É uma explicação complicada. Eu entendo que é um pouquinho difícil de entender, mas vocês não precisam saber isso, tá bom? Só para ter uma noção do que está acontecendo. E pediu para explicar de novo conjugado, né? Vou explicar assim. Na reação de ida, a gente vai ter um ácido e uma base. Né? Um vai doar próton, outro vai receber próton. Agora, se a gente for pensar por equilíbrios químicos, vai ter uma reação de volta. Nessa reação de volta, continua sendo uma reação de ácido-base. O que vai acontecer? Como é uma reação de ácido-base, um vai doar um próton e outro vai receber esse próton. Então, aqui a gente pode ver que, como isso aqui tem uma carga positiva, já é muito mais fácil ele doar
um H+, para ele ficar com carga neutra, que é mais favorável. Então, ele vai doar um H+, e isso aqui tem um par de elétrons sobrando para receber este H+, ok? E, de acordo com a nossa teoria, isso aqui seria o ácido, isso aqui seria a base. Mas, para não confundir, o que fizeram? Ah, mas como assim? Esse é o ácido, mas esse aqui também é o ácido. Para não confundir, eles falaram que na reação direta, os nomes são ácido e base, e na reação inversa, de equilíbrio, a gente coloca conjugado, né? A gente coloca o nome de ácido conjugado e base conjugada. Ok? Não sei se deu para entender melhor essa explicação. Que bom. Mas, enfim, por essa aula é isso. Essa parte aqui de Bronson é mais importante. Até fiquei feliz de ver a pergunta, que acho que agora ficou mais claro. Deixa eu sair desse conjunto de slides. E vamos para o próximo. O próximo dá para ver em PDF. Fiquem tranquilos que vai ter mais uma aula de reações químicas. Eu preparei alguns... Estou preparando algumas coisas que deixa mais fácil também para vocês. Acho que vocês estão vendo agora o meu Google Chrome. Dá para ver em PDF essa aula aqui que é mais simples. Agora a gente vai falar justamente de reações químicas e reações orgânicas que com esse nome, né? Agora a gente fala de teorias, agora a gente vai falar de reações orgânicas, substituição em alifáticos. O que são alifáticos? Alifáticos são coisinhas retinhas que não fazem, são coisas que não são aromáticas, então substituição em tudo que não são aromáticos. A gente vai ver primeiro em alcanos, que são os alifáticos mais simples. Eles são hidrocarbonetos de cadeia saturada. O que acontece numa substituição? O nome é muito sugestivo, numa substituição acontece uma substituição, né? A gente vai substituir um átomo da cadeia orgânica por um átomo do reagente. Em teoria sempre parece muito simples, mas às vezes dá uma confundida. O que pode acontecer? As mais comuns são halogenações, nitrações e sulfonações. São as substituições em alcanos mais comuns, entre as que podem acontecer. O que acontece? Em alcanos, a gente pode substituir, né, ou carbono ou hidrogênio. É muito mais fácil e muito mais possível substituir um hidrogênio dos alcanos, ok? Quando a gente fala substituição, a gente vai pensar só na substituição em alcanos de hidrogênios. Então, a gente vai substituir um hidrogênio por um átomo do reagente. Nesse caso aqui, na halogenação, a gente tem este daqui sendo... Não tem caneta aqui, né? Mas esse daqui, se não me engano, meu mouse, sendo o alcano, é o metano, e reagir com X2. X é a nomenclatura orgânica para um halogênio qualquer. Pode ser flúor, pode ser cloro, pode ser bromo, pode ser iodo. A gente geralmente não estuda o flúor porque as reações com o flúor são muito agressivas. Então, é uma reação que libera muita energia, a gente geralmente não faz em laboratório, a gente não estuda direito essas reações. Mas pensa que esse X2 é cloro 2, né? Dois cloros, é o gás cloro. Então, o que acontece? Se eu reagir esses dois, eu vou substituir um hidrogênio por um X, por um cloro. Então, o cloro liga no lugar onde estava o hidrogênio, e o hidrogênio liga com o outro cloro. Ok? Então, do alcano, a gente faz um aleto mais um ácido halogenídrico. Ácido HCl, HBr, que a gente conhece da química inorgânica. A halogenação, assim, parece muito simples, mas tem algumas complicações. Aqui é só algumas especificações que eu falei do flúor e que é um processo radicalar. Se perguntarem, pode falar, mas isso não é muito importante. Uma coisa que é bem importante é qual hidrogênio vai ser substituído, ok? Isso é uma coisa muito importante, tem uma regrinha para isso, a gente tem que saber. A gente sabe que tem uma preferência na substituição de hidrogênio. Então, o hidrogênio que estiver ligado no carbono de maior ordem, a ordem de carbonos com os carbonos está ligada. Então, o carbono terciário é o carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Carbono secundário, carbono ligado a outros 2 carbonos, e carbono primário, carbono ligado somente a um outro carbono. Ok? Então, o hidrogênio vai sair mais facilmente do carbono terciário, o carbono ligado a outros 3 carbonos. É legal saber isso, né? Pensa que terciário maior que secundário, maior que primário, a ordem de preferência. Então, coloquei aqui um exemplo. Esse exemplo aqui é um pouquinho rabiscado, né? Talvez seria melhor eu colocar no PowerPoint, para a gente ver em etapas, mas vamos ver comigo aqui. A gente tem o propano aqui. Eu quero reagir com o BR2, né, aquele X2. Então, vai acontecer aquele mecanismo. Eu vou falar, eu vou substituir hidrogênio, eu vou substituir qualquer hidrogênio. Eu vou pegar esse aqui da ponta. Então, o hidrogênio vai ligar a um bromo e o bromo vai pegar a parte nesse composto. Então, com luz e calor, né, são os catalisadores dessa reação,
a gente vai ter o bromo que entrou no lugar do hidrogênio e o hidrogênio que ligou com o bromo. Isso está correto? Tá, isso acontece. É uma reação de substituição. Substitui um hidrogênio por um bromo. Mas tem outra reação que é mais favorável do que esta. Então a gente tem que colocar ela também. A gente pode ver aqui que temos um carbono, a gente substitui um carbono primário, mas temos um carbono secundário aqui, tá vendo, ligado a outros dois carbonos. Então, pela regra que a gente viu, o carbono de maior ordem, ele tem a preferência na substituição do hidrogênio. Então, o hidrogênio vai sair mais facilmente desse carbono, ou seja, é mais favorável esse processo. Então, saiu o hidrogênio, ligou com o bromo, e o outro bromo entrou no lugar dele, substituiu o hidrogênio pelo bromo. Então, com luz e calor, a gente forma o 2-bromopropano. Aqui é o 1-bromopropano, aqui é o 2-bromopropano. Ok? Aqui a gente pode ver que o bromo está ligado a um carbono secundário e formação de ácido bromídrico também. A gente coloquei aqui uma estimativa de qual a porcentagem, se eu misturar os dois compostos, qual a porcentagem cada um forma. Os dois formam, mas o de baixo forma muito mais do que o de cima. E eles são isômeros de posição. Ok? A gente pode ver que eu só mudo a posição do bromo aqui na molécula. Deixa eu ver que eu vi que tem uma pergunta. As teorias ácido-base, as teorias vão só diferenciar o que é um ácido e o que é um base. E uma é mais geral que a outra. A mais geral fala que ácido ioniza e base dissocia só. Então, acontece só alguns tipos de reações. Aí, quando a gente faz uma coisa mais específica, a gente fala que... desculpa, ao contrário. A Arrhenius é mais específico, fala que ácido ioniza e base dissocia. Entendeu? É muito específico isso. Mas agora que a gente fala que, tipo, não. O que acontece é que ácido doa próton e base recebe próton. É mais geral. Então, engloba mais tipos de reação nessas reações de ácido-base. Então, reações como tipo essa, que não eram possíveis em Arrhenius. Por quê? Porque em Arrhenius a base tem que ter OH-, e a amônia não tem OH-. Então, não seria uma base de Arrhenius, mas é uma base de Bronsted. Entendeu? Fica mais geral. E Lewis ele generaliza ainda mais. Falam que não é os prótons, são os elétrons. Então, entram reações tipo essa aqui, que são estranhas. Que isso aqui, por exemplo, não seria um ácido de Bronsted-Lowry, porque não tem H+, ele não doa H+. Mas é um ácido de Lewis porque ele recebe um par eletrônico. Essa foi essa pergunta. É só uma nomenclatura, Leandro. É só pra você saber, a gente não usa pra nada, é só saber que, tipo, se vai ter que voltar. Se tem uma base e um ácido, vai formar uma base e um ácido conjugados. Entendeu? A gente não tem muita utilidade prática isso. É só saber que isso aqui é um ácido também. Sim, para trabalhar um pouquinho mais, mas isso aqui é também um ácido, entendeu? É um ácido, então a gente tem que dar um nome para ele, é um ácido conjugado. Ok? Voltando aqui para substituição, acho que vocês entenderam esse exemplo aqui. Então, substituir no secundário é muito mais fácil, ok? Por isso, esse composto é muito mais favorável. Agora, tem outros exemplos. Acontece a mesma coisa aqui. Então, se eu colocasse aqui de novo o propano, aconteceria a mesma coisa, seria mais favorável a substituição no carbono secundário. É que eu coloquei um composto mais simples, eu coloquei metano, só para a gente ver o que acontece. A gente reage o alcano com o ácido nítrico, ok? HNO3. Eu escrevi aqui de um jeito mais favorável para a gente entender melhor a reação, porque o que vai acontecer? Vai acontecer que o NO2 vai se substituir com o hidrogênio. Então, o NO2 entra aqui no lugar do hidrogênio e o hidrogênio se liga com o que sobrou, que é o OH. Então, HOH, nossa famosa água, e o NO2 que entrou aqui fica ligado ao CH3. A sulfonação, ela acontece com o ácido sulfúrico. Então, a gente tem o ácido sulfúrico aqui, H2SO4, desenhado de novo no modo mais sugestivo. Na FUVEST, obviamente, eles não vão desenhar assim, eles vão querer te confundir e colocar HNO3 só, e você que vai ter que fazer essa relação, reação também. Então, vamos ter a mesma coisa, HSO3 vai entrar, e hidrogênio se liga com a água. Nessas reações orgânicas, é muito comum que aconteçam subprodutos, aconteçam outros produtos que são muito simples, tipo água e ácidos halogenídricos. Então, HX e água geralmente são produtos dessas reações. Como a gente pode ver aqui, H2O e HBr. Ok?
Isso, sempre, sempre em relação ao primário, vai ser melhor no secundário. É essa ordem aqui. A gente vê, na nossa cadeia, temos carbono terciário. Olha aqui o propano, a gente não vê nenhum carbono terciário. Na nossa cadeia, temos um carbono secundário? Temos um carbono secundário. Então, é mais favorável que a substituição aconteça nele. Ok? É isso. O secundário é sempre melhor que o primário e o terciário é melhor que o secundário. Ok? Mas tem uma pegadinha que às vezes fazem, é tipo, falam, tem essa reação aqui, me fale os produtos. Se ele quer os produtos, ele quer todos os produtos. Então você vai ter que fazer esses dois produtos aqui, entendeu? Mas geralmente ele pede só o produto principal. Se ele pede o produto principal, ele vai querer que você substitua só no secundário. Vale para tudo. Vale para a substituição em geral, tá bom? Porque esse negócio tem a ver com o íon. Então, é um pouquinho mais complicado, mas para toda a substituição acontece essa preferência, ok? Porque por hidrogênio sair, essas coisas, ele vai ter isso sim. Então, mesma coisa acontece na nitração, sulfonação. É muito mais comum cair halogenação, por isso que eu trouxe com mais embasamento, mas acontece nas outras duas sim, essa preferência. Aqui a gente vai ver um outro tópico de substituição, que é a substituição em aletos. A gente viu em alcanos, agora a gente vai ver em aletos, ok? Porque acontece porque a ligação é muito polar, a gente entende que ligações polares são mais facilmente quebradas, né? Os átomos não estão tão juntinhos. Então, esse processo é muito bom por quê? Porque eu quero formar, por exemplo, esse processo gera álcoois, a substituição em aletos pode gerar álcool. Então, eu quero pegar um álcool, como é que eu faço? Eu tenho um alcano. Eu faço duas substituições. Eu tenho aqui o propano. Eu faço uma substituição com bromo, com BR2, para ter esse produto aqui. E esse produto, né, que é um halogeno alcano, né, que pode sofrer substituição de novo, eu pego ele e faço a substituição, como eu vou explicar agora, e consigo um álcool. Entendeu? Então é muito legal fazer substituição em aletos, porque eles são muito facilmente conseguidos por meio de substituição em alcanos. Então eu posso ir de alcano para aleto para outras funções, ok? Que não seria muito possível fazer uma substituição direta para fazer outras funções. Então, geralmente a gente passa por esses aletos, que é mais fácil de fazer. Mas como é que funciona a substituição? Então não precisa saber muito bem o mecanismo. É a mesma coisa que acontece, a substituição é sempre muito parecido. Então, se a gente pegar um aleto e reagir ele com uma base, né, NaOH, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos pensar. A gente forma em substituição produtos mais simples, né, como subprodutos. Qual produto simples que eu consigo verificar aqui? A gente vê o NaCl, né, que é um produto bem simples, que vai ser o subproduto. Então, o OH vai se substituir com o Cl, né, vai acontecer a substituição entre o Cl e o OH, formando um álcool, né, e com o subproduto o sal de cozinha, o NaCl. Ok? Então a gente consegue ver que de um aleto a gente consegue ter um álcool. Então de um alcano, passando por aleto, a gente consegue um álcool. E é muito parecido essas coisas. A gente pode ver de novo que tem NaCl, a gente já consegue juntar os dois, e o resto se substitui com Cl aqui, entrando, formando um éter. E neste caso aqui, do aleto com amônia, a gente tem NH3, que é NH3? É o NH2 ligado a um hidrogênio. Então, a gente vai substituir este NH2 com o Cl, e o Cl se liga ao hidrogênio fazendo o HCl. Ok? Então, isso aqui também é um pouquinho difícil de a gente ver caindo, né? O que a gente geralmente vê caindo com substituição é uma halogenação, são halogenações geralmente desse tipo aqui, mas é legal saber como você consegue fazer um álcool por meio de um alcano. Alcano, aleto, álcool. Ok? A gente tem mais 10 minutinhos, tem uma perguntinha? Não? Eu vou passar para esse slide aqui, que também não é muito complicado, não. A gente viu substituição em alifáticos, e agora tem outro grupo que é os aromáticos. São dois mecanismos diferentes que acontecem. Eu não vou falar muito bem dos mecanismos, mas em benzenos, todas as reações com benzenos, é muito importante a gente lembrar dos catalisadores. Na última eu não falei muito, né? Coloquei, acontece aí, nem coloquei catalisador, não coloquei, acontece com luz e calor, mas quando a gente fala de benzeno, qualquer reação com benzeno é muito importante. É muito importante, tá bom, Leandro?
Desculpa se eu passei rápido. A gente ter essa necessidade de catalisador, a gente entender quais são os catalisadores. Porque o benzeno é muito estável. Para a gente fazer qualquer reação com ele, a gente vai ter que quebrar essa estabilidade e depois fazer a reação. Então, a gente precisa de um catalisador para deixar esse processo mais possível. Então, aqui eu quero que vocês lembrem tudo que eu vou falar dos catalisadores. Aqui só relembrando, né, um pouco do benzeno. O benzeno tem essas duplas conjugadas. Conjugado sim, não, sim. Então, dupla, não dupla, dupla. Então, isso é uma coisa conjugada. A gente tem duplas conjugadas aqui no anel, que elas não têm um lugar fixo, então a gente representa esse terceiro método aqui, que é uma bolinha. Então, o que vai acontecer? As reações são muito parecidas com em alifáticos. Então, a gente vai ter halogenação, a gente vai ter nitração e a gente vai ter sulfonação. Então, se vocês entenderem bem alifáticos, o que acontece, como que acontece, é muito mais tranquilo vocês entenderem também a substituição em aromáticos. O que vai acontecer? Justamente acontecia em alifáticos. A gente troca um hidrogênio do anel por um halogênio. No anel aromático, é mais simples do que alifáticos até. Porque alifáticos tem essa coisa de primário, secundário, terciário, que causa essa confusão. Em aromáticos, não. Todos os carbonos têm um hidrogênio e todos os carbonos são secundários iguais. Então, tanto faz onde você coloca esse cloro. Né? Então, eu peguei esse carbono da direita, podia ser esse daqui, podia ser o de cima, podia ser o de baixo, qualquer um. Eu peguei esse aqui porque eu quis, e vou substituir o hidrogênio dele por um cloro. Então, um cloro entra no lugar dele e o hidrogênio se liga no outro cloro. Né? E é muito importante, o catalisador é o cloreto de alumínio ou cloreto de ferro 3. Ok? Catalisador, se lembrem desses dois aqui. Formando, então, este composto aqui, mais HCl. Ok? Vamos continuar. Você vê que é muito mais rápido do que alifáticos, e a gente já tem uma base com os alifáticos. Na nitração é muito parecido também. O que vai acontecer? Eu coloquei aqui do jeito mais difícil de a gente entender, mas lembrem que HNO3 é OH ligado a NO2. Na nitração, quem entra vai ser o NO2. Quem vai substituir hidrogênio vai ser o NO2. Então, o NO2 entra no lugar do hidrogênio, e o hidrogênio se liga ao OH que sobrou, formando, então, NO2 e este composto aqui nitrogenado. Ok? E na sulfonação, aqui é uma coisa extra. Quem quiser ver, tá no Drive. Isso aqui é só um pouquinho do mecanismo. Isso aqui não é importante. Isso aqui nunca vai cair em vestibular. É só para quem tiver curiosidade de como isso acontece. Mas na sulfonação vai ser diferente. Agora vai ser o grupo HSO3 que vai entrar. Certo? Então, lembra que H2SO4 é OH ligado a HSO3. Então, HSO3 vai entrar no lugar do hidrogênio, e o hidrogênio vai se ligar ao resto, que é o H, formando H2O. Essa é a sulfonação do anel aromático. Além dessas reações que a gente já conhecia dos alifáticos, tem outras duas muito importantes mesmo, que a gente tem que ver. Eu falei para vocês lembrarem do catador, mas eu nem falei para vocês dessas reações. Para essa reação de nitração, a gente tem que ter ácido sulfúrico H2SO4 concentrado para fazer ela, ok? Então, na nitração, a gente usa o ácido sulfúrico concentrado. Então, esse caráter ácido muito forte. E na sulfonação, a gente coloca calor, então a gente precisa de calor. A gente precisa de ácido sulfúrico também, mas como o reagente já é ácido sulfúrico, tem gente que nem coloca como catalisador ácido sulfúrico também. É só um adendo. Mas, enfim, as outras duas reações que eu falei que são muito importantes receberam o nome desse cientista, Friedel-Crafts. São reações de Friedel-Crafts, muito importante lembrar, um nome muito legal de falar também, Friedel-Crafts. Tem gente que escreve com K, tem gente que escreve diferente, tudo junto, mas eu prefiro escrever assim, com hífen. Então, por que ele é importante? Porque ele estudou que é possível a gente colocar cadeias carbônicas no anel aromático. Como assim? A gente está no aromático, a gente vai colocar um metil nele, a gente vai colocar um etil, a gente vai colocar um decil, a gente vai colocar N carbonos que a gente quiser no anel aromático. E isso é muito interessante para fazer compostos químicos. Então, a gente consegue reagir aletos. Então, tem que ser, por exemplo, halogenalcanos, né? Tem que ser cadeias carbônicas com um halogênio. Lembre, halogênio é necessário para Friedel-Crafts. E o benzeno com um catalisador, que é o cloreto de alumínio. É mais fácil de lembrar porque a gente teve que decorar que cloreto de alumínio é o mesmo catalisador. Ok? Então, o que acontece na reação de Friedel-Crafts? A gente tem duas. A gente tem a alquilação e a acilação. A diferença delas é o grupo que vai estar ligado ao aleto.
Aqui a gente vai ter um grupo R, que é uma alquila. Alquilas são grupos normais, são grupos retinhos de, por exemplo, um alcano é uma alquila. Ok? É um grupos mais tranquilos de gente trabalhar. É muito mais fácil. Então, a alquilação de Friedel-Crafts vai ser, por exemplo, aquele cloropropano que a gente viu antes, né? Um cloropropano pode ser um reagente aqui. Então, o que vai acontecer? O H, ele vai querer se ligar ao cloro, né, para formar um composto mais simples, para conformar esse ácido halogenílico, o HCl, o ácido clorídrico. Então, se a gente pensar por esse propósito, então, o H vai querer se ligar ao Cl, ok? E o radical, ele vai entrar no lugar do H. Então, se aqui eu tinha o cloropropano, o H se liga ao Cl e eu vou ter um propano ligado no anel benzênico. Vocês viram como isso é, interessante? A gente consegue colocar uma cadeia carbônica no anel benzênico. Lembra sempre do reagente. Então, de novo, benzeno mais um aleto orgânico, o H se liga ao Cl e o R se liga à cadeia, formando, então, este benzeno com o radical orgânico. Propano, pode ser outro benzeno, né? Um pouquinho mais complicado. Vamos falar, pode ser pode ser qualquer coisa, um butil, pode ser um fenil, qualquer coisa. Mas temos também a acilação de Friedel-Crafts, que é um pouquinho diferente a acilação de Friedel-Crafts, porque o grupo agora é acila. Quem estava aqui na aula de funções orgânicas acadêmicas foi um pouquinho do grupo acila, que eu ia falar mais tarde. O grupo acila é um radical ligado a um carbono dupla O. Então, temos aqui o R ligado ao carbono dupla O, e tem que ter o halogênio, então este reagente vai ter que ser o radical, carbono dupla O ligado ao halogênio. Então, isso aqui é um derivado de ácido carboxílico, é fácil fazer essa reação. Se quiser, depois eu coloco, mas nunca vi pedindo isso. O que vai acontecer? Vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que o H ele vai se ligar ao Cl e isso daqui vai se juntar à cadeia substituindo o hidrogênio. Então, isso tudo vai substituir o hidrogênio se liga ao Cl. O catalisador é o mesmo, ok? Formando aqui o HCl e este grupo acila ligado diretamente no anel benzênico, ligando a outro radical qualquer. Ok? Elas são muito importantes, essas duas reações. Aqui eu coloquei um resuminho que está no etapa. Acho que alguns vocês não têm essa etapa, então só ver o PDF, acho muito, muito interessante. O que a etapa fez, ele fez um resumo dessas reações, aqui com os catalisadores, tudo. É bem interessante essa tabelinha. E a última coisa que eu vou falar, tem um pouquinho de tempo ainda, eu continuo na próxima aula, qualquer coisa, é que as substituições do benzeno, você não coloca um para um, não é tipo, eu coloco um cloro e reajo com um benzeno e pronto, vou colocar só um cloro no benzeno. Não, como o benzeno tem vários hidrogênios, pode acontecer várias substituições ao mesmo tempo. E para isso tem uma coisa chamada dirigência. Se eu já tenho um ligante no anel benzênico, onde vai entrar o outro ligante é meio que pré-definido, ok? A gente tem que estudar onde que é esse lugar pré-definido. Para a FUVEST é meio raro cair isso, mas para outros vestibulares cai bastante. Eu vi caindo no Mackenzie já, vi caindo na Unicamp às vezes. Mas enfim, a gente tem que descobrir onde vai entrar esse ligante. Vai entrar na posição orto, vai entrar na posição meta, ou vai entrar na posição para em relação ao que já está lá. Ok? Lembre sempre do catalisador. Então, a gente vai ter que separar em dois grupos. Os ortopara-dirigentes, que facilitam a substituição no anel. Então, se a gente tiver um ortopara-dirigente já ligado ao anel, ele vai facilitar que outra substituição ocorra e vai dirigir o outro composto para a posição orto ou para a posição para. Né? Não tem muita preferência. Ele vai entrar na orto ou na para. Ok? E temos os metadirigentes, que vão dificultar a próxima substituição, mas vai acontecer mesmo assim. E como eu vou diferenciar os ortopara dos meta? Tem esse tabelinha aqui, mas como geralmente a gente diferencia se tem uma ligação dupla, tripla ou dativa, geralmente é meta, e se a ligação só simples, ligação mais tranquila, é orto, ok? Essa é a diferença entre os dois. Pode usar isso, não vale para tudo, mas vale para muitos, então a gente usa como uma generalização. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Explico de novo sim, Leandro. É que eu tô com medo de entregar vocês um pouquinho atrasados para a aula. Então vou explicar mais uma vez e na próxima aula eu retomo aqui. Não, acho melhor eu retomar aqui na próxima aula. É melhor.
tá no tempo já. Enfim, na próxima a gente continua. A gente tem mais algumas aulas para ver aí. Mas enfim, eu acho que vai dar tempo. Até a próxima aula, pessoal. Até semana que vem. Eu vou parar a gravação.